Altura para analisarmos em estúdio os temas que marcam o dia, que marcaram a semana. Como sempre, são meus convidados Luís Filipe Carvalho e também Leonardo Espírito Santo, aos dois. Boa tarde, bem-vindos, como sempre, ao Fecho de Contas. Luís, começando por ti, começando por estes números e é importante que se diga que estes 800 mil milhões de euros não são, aliás, de dólares, não são o número oficial é bastante inferior, mas ainda assim há aqui uma tendência que podemos dizer que com mais ou menos números, ou com um montante maior ou menor, está a verificar-se uma saída, um êxodo de capitais da China. É também possível controlar este êxodo à semelhança do que se tem feito com as bolsas? Boa tarde. Eles têm tentado. Esses 800 bis de dólares são números estimados. Neste momento não se tem. A verdade, o problema aqui é que, relativamente à economia chinesa, vamos tendo assim uns dados, mas não se sabe muito, não é? A verdade é que não se vai sabendo muito concretamente o que é que se está a passar na realidade. Por um lado, fala-se de um êxodo enorme de dinheiro a sair da China. Eu penso que um bocadinho fruto de toda a instabilidade que se tem verificado e do abrandamento que também se tem verificado na economia, e, portanto, mais à frente já lá falaremos na questão da indústria e do abrandamento da economia chinesa. Mas a verdade é que, enfim, eu não sei, eles têm tentado, pelo menos, estabilizar, e estão a fazê-lo, com certeza, a paridade com o dólar. Repara que é quase uma linha reta desde quase há UTP. Estamos a ver ali naquele gráfico essas estimativas, aquelas últimas barras em terreno negativo do lado direito refletem já 2015, metade de 2014 e nomeadamente até o segundo trimestre de 2015, segundo esta fonte que vemos, a SEIC Macrobond, mas ainda assim é muito dinheiro a sair do país. Claro que estamos a falar de uma realidade gigantesca, mas é muito dinheiro ainda assim. É muito dinheiro. Estamos a falar é mesmo muito dinheiro. São 800 bis. Isto tem um impacto claramente na economia chinesa enorme, não é? A ser verdade que são estes 800 bis. E tendo em consideração o quadro que mostraste. Leonardo. É um montante muito grande, mas estamos a falar de uma economia gigante, que é à volta de 11 trilhões de dólares, seja essa realidade o que seja. Mas pelo menos acho que a China teve a acumular reservas durante muitos anos e tem um volume de reservas também gigantesco, cerca de superior ou que era superior a 4 trilhões de dólares. E pelos 4 bilhões de dólares. Em bom português, 4 bilhões de dólares. Mas também é verdade que, e se me permites, estas reservas e aquilo que o Banco Central chinês tem feito para tentar controlar também as oscilações do yuan, tem recorrido muito às reservas de moeda estrangeira. Sim. E aquilo que seria uma atividade, um instrumento para se usar, e passa a expressão de vez em quando, está a ser usado, e é esse um dos alertas que é levantado, está a ser usado frequentemente. Sim, pelo menos nos últimos 12 meses, ou um período aproximado de um ano. Sim, é verdade. Tivemos o caso do Banco Central da Suíça, que também andou há alguns tempos a fazer esses controles e depois abdicou. Se se prolongar no tempo, é até um dia. Até acabarem as reservas. Há um dia em que, enfim, será antes de acabarem, porque o Banco Central não se vai arriscar a acabarem as reservas. Há um dia em que o Banco Central desiste de estar a segurar a moeda. Mas acho que aqui neste caso ainda estamos muito longe desse ponto. Portanto, o volume de reservas que ainda se mantenham são suficientes para o Banco Central Chinês, o Banco Central Chinês manter esta política durante ainda bastante mais tempo. Para uma economia com a dimensão da economia chinesa, estamos a falar da segunda maior economia do mundo, não começa a ficar tudo muito artificial? Temos uma tentativa de controlo de saída de capitais, temos uma tentativa conseguida de controlo sobre os capitais negociados nos mercados, na Bolsa. Um analista citado neste artigo dos 800 mil milhões de dólares diz mesmo não haveria alternativa para uma queda da Bolsa, porque a partir do momento em que se proíbem as vendas é óbvio que a Bolsa não vai cair, só vai ter um sentido. E, portanto, não começa a ficar tudo artificial demais para uma economia que se quer abrir mais ao mundo, que quer atrair investimento estrangeiro. Esse é o drama, porque dentro daqueles planos quinquenais do governo chinês, a grande ideia era a liberalização da economia e dos mercados financeiros. E o que se assistiu este ano foi exatamente o contrário. Isto tem para já dois graves problemas. O primeiro
é um problema que os economistas chamam de problema moral, de moral hazard, em que no fundo o governo está artificialmente a assegurar perdas de quem investe muitas vezes, e ouvem-se relatos disso, de investidores que basicamente não fazem a mínima ideia naquilo que estão a investir. São mais jogadores de bolsa do que investidores. Ou de casino, ou o que seja, e sabe-se que os chineses têm uma predileção especial pelo jogo. E portanto isto pode estar ainda a fomentar mais a bolha e aumentar mais os riscos sistémicos no futuro. Por outro lado, um problema mais, em segundo lugar, um problema mais estrutural de que essa ideia de liberalização está, no fundo, acaba por cair à primeira ameaça e isso põe claramente em causa... Quase que nem saiu do papel. Enfim, saiu em muita coisa, realmente saiu do papel, é verdade, mas depois, na primeira ameaça, vê-se que não é nada assim. E isso coloca muitas dúvidas em relação às perspectivas de crescimento a longo prazo da economia chinesa, que irá abrandar necessariamente, isso é conhecido de todos, mas que se não se liberalizar, corre o risco do crescimento potencial da economia chinesa ser muito abaixo daquilo que se fala, que é expectável que daqui a uns anos o crescimento estacione nos 4,5%, 5%, na realidade pode ser muito menos. Aliás, há muitos analistas também que dizem que na realidade a economia chinesa não está a crescer os 7%, mas sim já bastante menos e realmente há... Curiosamente, neste trimestre o número foi redondo. Esperava-se um pouco menos, ainda assim. Pois, por exemplo, o crescimento no segundo trimestre foi o mesmo do primeiro, foi 7%, mas não bate certo depois com alguns indicadores. Há indicadores que reaceleram e crescem, há outros como o PMI hoje divulgado, que caiu para um nível mínimo dos últimos 15 meses, depois as coisas não jogam umas com as outras e realmente, como dizia Luís, já num patamar de contração da atividade económica, abaixo dos 50 pontos. Mas de facto a leitura daquele indicador não pode ser feita dessa forma tão linear. Nunca foi, portanto, portanto não pode, porque senão a economia chinesa não estava a crescer a 10% e agora a 7%. Luís, como é que uma economia, e parece uma pergunta que qualquer não especialista em economia fará, que é como é que uma economia tão amordaçada consegue crescer a um ritmo de 6%, 7%, 8%? Eu também... Ou pelo menos, se quiseres, de outra forma, como é que consegue manter este ritmo? A minha leitura é que a economia chinesa foi crescendo durante estes anos todos um pouco como foi há uns anos atrás crescendo a economia aqui na Europa, através de um grande alavancamento, não é? As pessoas alavancaram-se muito, as empresas alavancaram-se muito. E na China também temos esse problema, a questão do crédito, que alguns analistas vão dizendo que já saiu do controlo do Estado. E, portanto, há que ter, gostemos ou não, o governo chinês vai ter que ter algumas medidas de contenção para tentar segurar um bocadinho isto, porque o tamanho desta economia, tu não consegues pará-la ou não consegues fazê-la arrancar assim, não é? Ela traz um balanço atrás, que primeiro que ela pare, não é? É como um comboio de alta velocidade, não é? Ele vem lançado e tu primeiro que consigas parar o comboio, ele vai ter que parar, vai ter que começar lentamente a abrandar. E aqui é a mesma coisa. Falavas há pouco de algumas medidas que têm sido impostas, não era só uma questão de pararem as vendas. É que foi criado um programa de compra, não é? Por exemplo, na Bolsa Chinesa foi criado um programa de compra. Foi fomentado. Foi fomentado. Estamos a falar de qualquer coisa de 480 bilhões. Isto é a Grécia. É um fundozinho, não é? Que eles arranjaram. Portanto... Sim, e há histórias não confirmadas, obviamente, e é importante que se diga, mas faladas e abordadas por analistas financeiros e, portanto, não estamos propriamente a falar de pessoas que tendencialmente especulem muito, mas a dizerem que muitos desses investidores, além das perseguições, entre aspas, que a polícia está a fazer aos short sellers, também tem acontecido que aqueles grandes investidores foram colocados literalmente numa sala, obrigados naquele sítio, naquele momento, a recomprarem ações que tinham vendido. Ninguém sabe ao certo o que é que aconteceria se não o fizessem, mas o importante é que compraram, pelo menos para o governo chinês. Mas há outra questão, e diz respeito ao modelo de crescimento económico, nomeadamente para o longo prazo, a 30 anos, a 40 anos, e a questão da dependência das exportações chinesas e o facto de, a nível interno, não ser, podemos dizer, não ter o mesmo ritmo de desenvolvimento que tem ao nível das exportações. Como é que é um processo que a economia chinesa está a fazer, mas é um processo que demora tempo e que vai dar muito trabalho a este governo chinês. Vai dar. Seguiram, inclusivamente, agora
entretanto, os números para as exportações da China, e eles caíram cerca de 6 e tal por cento, não é? As importações caíram durante agora o mês de junho, tiveram um valor de menos 15%. Portanto, é claramente um nível de desaceleração da economia. O próprio número que saiu esta semana do PMI da China indica precisamente isso. Ele está abaixo de 50, para quem esteja lá em casa e não, os não profissionais que não saibam o que é que isto quer dizer abaixo de 50, quer dizer que o número abaixo dos 50 pontos quer dizer que a economia está em desaceleração e acima está a crescer um bocadinho. E, portanto, é um bocadinho o caso da Europa, por contraponto com aquilo que é a China, que está neste momento em clara desaceleração. Leonardo, em relação, falávamos aqui há pouco na questão dos créditos, dos empréstimos que são feitos no país. A verdade é que desde 2007, segundo esta análise, o crédito privado, o rácio do crédito privado face ao PIB, subiu para 160%. Depois fala-se noutros tipos de crédito público cujos valores, teoricamente, são superiores. Parece que poderá ser aqui, e este texto, esta análise, começa por dizer que a China poderá em breve apresentar uma nova mini-bomba ao mercado. É esse o cenário, ou é isso que os investidores receiam quando olham atualmente para a economia chinesa, que saiam, passa a expressão, esqueletos do armário? Sim, os receios em relação ao sistema financeiro chinês e à dívida, que esteja de uma forma escondida, que não seja visível, já é um receio de há vários anos, não é de agora, e é um bocadinho tido como um acidente à espera de acontecer, que irá acontecer mais tarde ou mais cedo. Iremos ter seguramente esse problema, e aqui no fundo ele está a ser adiado de uma forma provavelmente um pouco artificial, mas que levanta o problema de quanto mais tarde esse problema for endereçado, maior ele vai ser, mais complicado será. Depois, na altura, resolve-lo. Portanto, é muito tido uma forma mais ou menos consensual no mercado ocidental de que o sistema financeiro chinês, se não está perto de ter um problema realmente sério, ele irá deparar-se mais tarde ou mais cedo, um pouco mais para a frente. Muito bem, olhando para outros dados, e nomeadamente para as matérias-primas, até onde é que pode, ou até que valores é que pode cair o ouro? E hoje víamos, e já vamos falar também no petróleo, mas o Morgan Stanley diz que a onça poderá chegar, e a onça, recorde-se, desde o início do ano perdeu sensivelmente $200, estava a 1.300, a rondar agora aos 1.100, hoje penso que está a 1.090, perdeu mais de $200, poderá chegar aos $800, ou é daqueles cenários mais catastróficos que vemos normalmente quando um determinado ativo sobe muito ou desce muito e depois especula-se para níveis mais afastados? Sim, o ouro tem sempre também alguma especulação envolvida. Mas, enfim, não conseguiria dizer se poderá chegar ou não. Mas poderá estar a passar, como diz o Morgan Stanley, por uma espécie de mudança de paradigma? Em relação às commodities de uma forma geral, acho que a fraqueza das commodities, não necessariamente o ouro, mas a fraqueza das commodities de uma forma geral, isso talvez seja mais interessante abordar desse prisma, reflete realmente um crescimento muito fraco, ou até pior que isso, perspectivas muito mais negativas em relação às economias emergentes de uma forma geral. Não apenas à chinesa, mas temos a Rússia, temos o Brasil em recessão, a Índia... Com a fraca procura do ouro, não é? Do ouro, sim. O ouro estará mais relacionado também com o mercado indiano. Claro. Enfim, há aqui... Depois, o impacto desta queda das commodities nas nossas economias, nomeadamente no impacto da inflação, também pode ser importante e pode ter reflexos importantes na políticas monetárias quer do BCE, quer da Reserva Federal, e pode voltar a reforçar aquele receio de riscos de deflação na economia ocidental. Luís, a era da estabilidade do preço, nomeadamente nos metais, pode ter chegado ao fim, pode estar próxima do fim? Ou é exagerado pensarmos desta forma? Não sei. Estamos a ver a evolução desde o início deste ano, mas principalmente em 2015 a queda tem sido... Ou podemos dizer que tem sido sempre a descer. Sim, e o do ouro também. O do ouro também não, mas o do aço... A tendência é idêntica. Principalmente mais curto prazo de queda, mas... As commodities, como dizia muito bem o Leonardo, de uma forma geral, elas têm vindo a cair. Enfim, este ano,
tomando por referência o Bloomberg Commodity Index, as commodities este ano caíram cerca de 10%. E, portanto... que é atípico. Que é atípico, mas é uma tendência que se vem vindo a verificar, não é? E isto não é claro, temos que ver, tudo isto é interligado. A questão da China, com certeza que sim, tem impacto nisto com toda a certeza. No caso do ouro, como falámos há pouco, a questão da Índia, a fraca procura também. Na questão do aço, as medidas proteccionistas que foram levadas a cabo tanto nos Estados Unidos como na Europa levaram também a que o mercado mexesse desta forma. Eu não sei até onde é que poderá ir em termos técnicos, até onde é que isto poderá ir, não é? Agora que a tendência, penso eu, que se poderá manter durante mais algum tempo, sim. Leonardo, e o petróleo? Temos o crudo a negociar abaixo dos 50 dólares, hoje já nos 48 dólares e alguns cêntimos. Poderá também vir por aí abaixo? O petróleo vem, enfim, no fundo, é o commodity mais importante e aquele que tem um maior impacto na economia real e segue a mesma tendência, de forma genérica, que as outras commodities, mas realmente aqui tem muito mais impacto. Esta queda desde o máximo, a queda já é de quase de 20%, reflete em boa parte também, em boa medida, o acordo no Irão e com a perspectiva de haver um retomar da produção iraniana. E até com a subida a verdade é que a expectativa de subida das taxas de juros nos Estados Unidos também tem feito mexer as commodities. Sim, pelo impacto no dólar, há sempre uma correlação entre o dólar e as commodities que também tem impacto. Mas em relação especificamente ao petróleo, acho que há duas leituras. Há uma leitura mais realmente de curto prazo, em que pode haver uma maior oferta no mercado e isso pode continuar a deprimir os preços. E é difícil dizer qual é que é o mínimo, mas a verdade é que, ao mesmo tempo, também quanto mais desce o preço, há cada vez mais oferta que vai saindo do mercado porque fica desfasada e economicamente não é viável. A produção, se estivermos a falar, por exemplo, de 40 dólares, grande parte da exploração nos Estados Unidos do shale gas deixa de ser economicamente viável Há quem diga que o break-even está na casa dos 60 dólares e é precisamente essa questão que te coloco para terminarmos, Luís, que é estes preços mais baixos são bons naturalmente para os consumidores depois a médio prazo, mas para os produtores, e nomeadamente, como dizia o Leonardo, para os produtores de shale oil, levantam muitas questões. E obrigam a fazer muitas contas. Obrigam a fazer muitas contas e era aquilo que o Leonardo estava a dizer, não é? Quer dizer, obriga aqui a uma contração grande da exploração e poderá até inviabilizar a mesma, não é? Repara as dificuldades com que está, não é só os Estados Unidos a respeito deste assunto, como estão países como Angola, como estão países como a Venezuela, como estão países como a China, como o Brasil, como a Rússia. Esta queda do preço não se deve apenas e só à questão da procura. A procura continua a haver procura, não é? A questão aqui é que a oferta é enorme, não é? A OPEP não para de produzir. E não parando de produzir e aumentando a produção e continuando a carregar no aumento da produção, é que o break-even para a OPEP, e nomeadamente para a Arábia Saudita, é extraordinariamente baixo. E, portanto, eles têm margem para continuar a baixar e para continuar a ganhar cota de mercado, que é a intenção deles, não é? E, portanto, vai ser muito complicado, de facto, porque eu não antevejo, eu disse aqui há 2 ou 3 programas, creio que até foi no primeiro programa que vim, que disse eu que o preço ia cair. E tem vindo a cair. E eu acho que vai cair mais, porque há espaço para cair mais. Muito bem. Luís e Leonardo, como sempre, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas.